Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 2. Todos já acharam? Amém? E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Então, esse foi o primeiro milagre do Senhor Jesus realizado na terra, né? Foi o primeiro milagre do seu ministério. E aqui a gente vai aprender, né? Deus vai trazer uma palavra revelada aos nossos corações. Mas antes, eu quero orar com vocês, amém? Então por isso feche os seus olhos, erga suas mãos aos céus, em sinal de adoração ao Senhor. Nesse momento, cada um de nós somos como uma terra arada, preparada para receber a semente. Então, erga suas mãos, feche seus olhos e deixe orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a sua palavra será ministrada e nós queremos ouvir a sua voz. Por isso, vem com seu Espírito e nos revela a sua palavra, e faça-nos entrar no teu descanso, e usa o teu anjo, o teu mensageiro. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos ouvir a tua voz a falar aos nossos corações. Por isso, fala conosco por meio da tua palavra, como está escrito: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e se ouvides hoje a voz do Espírito Santo, não endureças o vosso coração, diz o Senhor. Pois aquele que é de Deus, aquela que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim, meu Deus, nós oramos e já cremos que por meio do Espírito Santo, por meio da ministração da sua palavra, o Senhor já está operando com sinais e maravilhas, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo avivamento e, acima de tudo, trazendo a salvação a todos aqui presentes. Assim, meu Deus, nós oramos e já cremos que Jesus Cristo já se faz presente no nosso meio, se mostrando com provas infalíveis, mostrando de fato quem verdadeiramente Ele é. E Jesus Cristo é Deus,
o próprio Deus encarnado, aquele que era, o que é e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. E você que crê, aplauda bem forte ao Senhor. Aplaudir ao Senhor com palmas e glorificai-o com voz de triunfo ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Pois bem, Jesus, como todos nós sabemos, ou uma boa parte das pessoas sabem, ou já devem ter lido ou ouvido, né, a respeito dessa passagem, ou já devem ter assistido em filmes, né? Jesus fazendo um milagre em Caná da Galileia. E aqui Jesus ele está em uma boda, né? As bodas em Caná, a água feita em vinho. Então você vê, o primeiro milagre de Jesus Cristo não foi curar um cego de nascença, né? Não foi fazer com que um aleijado voltasse a andar, né? Não foi um leproso voltar a ficar com uma pele que nem de bebê. Porque Jesus fez inúmeros milagres, né? Milagres até considerados maiores do que a transformação da água para o vinho. Mas olha só que interessante, o primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre do seu ministério foi a transformação da água para o vinho. E é interessante que ao lermos essa passagem, nós vemos aqui que trata-se de uma festa, e não de uma festa comum, né? Mas de uma festa relacionada ao casamento, bodas, né? Você sabe que o primeiro casamento, né, foi o casamento de Adão e Eva, né? Deus olhou para Adão e ele disse assim: não é bom que o homem esteja só, lhe farei uma auxiliadora, uma adjuntora, para que esteja ao lado dele, ao lado de Adão. Então, Deus constituiu a instituição, né, família. E a família, quando ela foi criada através de um casal. Através de um casal. E é interessante Jesus ele ter feito o milagre exatamente em uma festa de casamento. Você sabe que casamento significa união, né? União. A palavra casa, por exemplo, casa vem de moradia. E mento, né? Casamento, ajuntamento, ou seja, morar sobre o mesmo teto. Mas só se resume a isso? Não. Vai mais do que, vai além disso. Casamento. Casamento está associado à questão de assumir responsabilidades que os dois têm entre si, entre o casal. Quando o homem e quando a mulher se casam, os dois têm compromisso um com o outro, né? Normalmente quando uma pessoa vai fazer uma aliança com outra pessoa, existe o quê? Cláusulas, né? Existe um contrato, existe regras a serem o quê? Cumpridas. E Jesus Cristo, ao fazer esse primeiro sinal aqui, esse primeiro milagre, ele nos mostra aqui que assim como ele operou naquela festa, fazendo com que a água fosse transformada em vinho, assim também ele quer fazer na vida de todos os seres humanos, de todas as pessoas que encontram ele. Olha só o que diz aqui o versículo aqui, ó. Versículo aleluia, versículo de número 10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom,
E quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. O bom vinho. É isso que Jesus ele faz na vida das pessoas. Tá? Antes, a pessoa tinha uma vida o quê? Inferior. Então o inferior. E quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Tá? Interessante que Jesus aqui, ele nos dá uma grande lição aqui. Eu já vou trazer já a revelação. O resumo dessa passagem é do seguinte: a alegria havia o quê? Acabado. Mas Jesus ele veio trazer alegria. Esse é o resumo. Esse é o resumo dessa passagem. Jesus ele veio trazer alegria. O resumo é exatamente esse. O casamento muito mal começou e já havia acabado o que, gente? A alegria. O vinho na palavra de Deus representa a alegria. Então o casamento, ou seja, a união logo começou, nem sequer apenas havia começado e havia acabado o que? A alegria, o vinho. Então, essa passagem aqui, se a gente for nos transportar para a questão espiritual e falar da questão da nossa vida, essa palavra significa o seguinte: um dia eu e você fizemos uma aliança com Deus. Normalmente quando se faz uma aliança, se faz um contrato, é que nem uma pessoa que é empresário, ou um empresário, uma empresária. Quando a pessoa abre um negócio, a pessoa abre um negócio como? Cheio de gás, né? Feliz da vida. Opa, meu negócio, agora eu não trabalho mais os outros, trabalho por conta própria. Meu negócio está indo de vento em polpa, né? Estou arrebentando nas vendas, estou sendo bem sucedido, bem sucedida, né? Graças a Deus, Deus tem abençoado os meus negócios. Mas isso o que? No começo, né? Você vê que, por exemplo, namoro, o pessoal até costuma dizer, né? Eu creio que até coisa do diabo mesmo, essa palavra, né? Esse dito popular, né? No começo é tudo mar de rosas, no começo é só alegria, no começo é só festa, né? No começo é só festa, né? Então, a pessoa vai começar um empreendimento, um negócio próprio, cheio de gás, cheio de alegria, né? E às vezes faz até um contrato com uma pessoa, né? Às vezes faz um contrato com um parente ou com um amigo, né? Vamos ser sócios? Vamos ser sócios. Aí começa lá cheio de gás, né? Cheio de alegria. Mas depois a alegria, ó, né? O vinho na palavra de Deus representa a alegria. Ou seja, a alegria na vida da pessoa, ela, chega ao fim. Seja num negócio próprio, seja num local de trabalho, porque às vezes a pessoa está num trabalho e a pessoa está sendo até reconhecida e até promovida, mas chega um momento que a pessoa não tem nem mais prazer naquilo que faz, até porque começa a ser injustiçada, e aí começa a vir o quê? Tristeza. É ou não é? Eu vou falar por experiência própria. Quantas vezes já aconteceu de eu dar o meu sangue lá no trabalho e eu, a princípio, ser reconhecido e aquela alegria, né? Porque quem não gosta de ser reconhecido, né? Ser reconhecido pelo seu trabalho, por aquilo que faz. A palavra de Deus diz que a glória pertence a Deus, mas a palavra diz, da honra que merece honra. Então, se você serve uma pessoa, o que você espera? Ser honrado pela pessoa, né? A pessoa vir te retribuir. Mas chega um dado momento que a pessoa ela começa o quê? Te desmerecer. E aí quando chega o momento da pessoa ficar sem alegria, ela já não tem mais alegria nem no trabalho, não tem alegria no seu relacionamento
com seu atual esposo ou com a sua atual esposa, ou não tem alegria com o filho. Já viu quando o filho nasceu, né? Nossa, é um varão, é uma varoa, benção a Deus, né? Pega aquela criancinha no colo, que bênção. Aí aquela bênção vai crescendo, e conforme aquela bênção vai crescendo, só vai te trazendo aborrecimento, né? E eu não estou aqui generalizando, porque há filhos que desde bebezinho é uma bênção para o pai e para a mãe, mas tem filhos que no decorrer, né, da vida, conforme vai crescendo, ao invés de trazer alegria para o seu pai e para a sua mãe, começa a trazer só o quê? Desgosto, tristeza. Ou seja, aquilo que era uma alegria, meu bebezinho, que coisinha linda, né? Cheio de alegria ali com aquela criança, mas depois aquilo que era uma alegria acaba se tornando o quê? Tristeza. Então você vê, seja na vida de um casal com um filho, ou seja, o casal entre eles dois, né, no início, só love, beijos e abraços, depois só briga e contente, só quebra-quebra, barraco todos os dias, é ou não é? Estou falando a realidade, né? Muitos começam com um bom, como diz aqui o texto aqui, ó. Como diz aqui, ó, todo homem primeiro, né? Primeiro vinho, bom, e quando já tem bebido bem, ou seja, a pessoa bebeu bem, beber no sentido assim, curtiu bastante, né? Os primeiros anos ou os primeiros meses, não sei, mas depois começa a vir só o quê? Só a amargura, a tristeza, ela já foi o quê? Embora. Então, seja qual for a área da vida humana, a pessoa ela começa a sentir só o quê? A amargura, né? Falta de alegria completamente. E Jesus, por meio dessa palavra, por meio dessa passagem, Jesus ele está nos mostrando que Ele é o único que pode trazer alegria de volta ao quê? À vida humana. Então, o resumo dessa passagem é: o casamento mal começou e já havia acabado a alegria, ou seja, já havia acabado o vinho. Então encheu-se as pessoas, ou seja, encheu os vasos. Aqui fala que encheu os vasos. Versículo 7 diz: e disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, esses vasos, e encheram até em cima. Jesus ele quer nessa noite te encher até em cima. Eu vou até mais. Ali ele falou até em cima, mas Deus quer fazer com que você transborde de vinho novo, da alegria que vem de Deus, não da alegria que vem do mundo, mas da alegria que vem do Senhor. A alegria do Senhor é a tua força. Então receba força nesta noite. Se você precisa de força para dar continuidade no teu relacionamento com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu filho, com a tua filha, com o teu patrão, nos teus negócios, seja qual for a área da tua vida, receba força. A alegria do Senhor é a minha e a tua força. E se você crê, aplauda bem forte ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E Jesus Cristo está aqui nesta noite querendo encher os vasos. Aleluia. Vasos de honra. Vasos de honra. Existem os vasos de honra e os vasos de desonra. E Deus ele quer encher a sua vida de água. Aliás, ele já está enchendo. A água é a palavra. A água é a palavra de Deus. Então encheu-se as pessoas o quê? Com água. A água representa o quê, igreja? A palavra de Deus. E Cristo transformou a água em quê? Em vinho. Quando Jesus ele lança a palavra no teu coração, ele transforma a tua tristeza em alegria. Aleluia. Ele transforma aquilo que estava morto em vida. João capítulo 3, vá comigo aí rapidamente. Jesus Cristo teve um encontro com um fariseu, ou seja, com Nicodemos. E Jesus vai falar sobre o novo nascimento.
João capítulo 3, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Disse-lhe Nicodemos, aliás, versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. Ou seja, nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. É o que Jesus vai dizer aqui, ó, mais adiante, ó. Versículo de número 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, aquele que não nascer da palavra e não nascer do Espírito não pode adentrar ao reino de Deus. Né? A água representa o que? A palavra. Então a pessoa, ela nasce o que? Por meio da palavra. É por meio da palavra que a pessoa ela é transformada. É por meio da palavra que há uma regeneração, uma mudança. Como dizem aí, né? Mudou da água para o vinho. Quem te viu? Quem te vê. E é isso que Jesus faz na vida da pessoa, por meio da palavra e por meio do Espírito. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, quando você recebe a palavra de Deus, você começa a sofrer uma transformação dentro de você. E nisso que vai havendo uma transformação dentro de você, por meio da palavra e por meio do Espírito Santo, você não tem mais vontade própria, você é como o vento. O que o vento ele faz com a folha? O vento ele vem, ó, e leva a folha. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. A vontade da pessoa passa a ser a vontade de quem? A vontade do Espírito, a vontade de Deus. Então, quando a pessoa ela passa por esse processo de receber a palavra e de receber o Espírito Santo, ela não tem mais autonomia sobre a sua vida. A pessoa ela não tem mais autonomia sobre a sua vida, por causa da ação da palavra e da ação do Espírito Santo. Aí eu quero chamar a sua atenção aqui. E Jesus ele falou, né? Vós já estáis limpos o quê? Pela palavra que eu vos tenho falado. João capítulo 15, versículo 2 diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais o que? Fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Mas espera aí, como é que eu vou estar em Jesus se eu não vejo Jesus? Andando na palavra, andando em obediência à palavra. O que a palavra diz? A palavra diz o que? Lá em Salmos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando a pessoa ela anda na palavra, ela se faz o que? Permanente em Jesus, ela se encontra em Jesus. Eu quero chamar aqui a atenção para você aqui, ó, de alguns detalhes lá do capítulo 2. Primeira coisa que Jesus ele operou lá na festa, né? Primeiro item:
Jesus manifestou o seu poder, a sua glória. Segunda coisa, Jesus alegrou a todos. E essa é a intenção de Jesus, alegrar a todos. Terceira coisa, obteve o respeito da sua mãe e a colocou no seu devido lugar. Em outro episódio, Jesus estava fazendo um milagre numa certa casa, chegaram a mãe dele e os seus irmãos para querer prendê-lo. E aí Jesus foi e mandou o recado: mande dizer que o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E ele ainda apontou para os discípulos assim: eis aqui, ó, minha mãe e os meus irmãos. E é isso que Deus ele faz. Deus ele faz isso conosco, quando a gente tem um encontro com ele, assim como Jacó teve, e como muitos outros personagens da Bíblia tiveram. Quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente bate, vamos dizer assim, de frente com Deus, tem um encontro com Deus, Deus ele faz isso, ele faz com que nós venhamos nos colocar no nosso lugar devido, como o quê? Como criaturas, como servos. E foi o que Jesus fez. Quarta coisa, a partir dali Jesus começou o seu ministério de evangelismo, realizando curas, milagres, que acontece até os dias atuais e vai continuar acontecendo até a volta dele, que ele prometeu que haveria de voltar. Então, Jesus, por meio da sua palavra, como eu já disse, ele tem esse poder, ele tem o poder de transformar a pessoa da água para o vinho. É por isso que, por vezes, a pessoa olha assim: recebeu lavagem cerebral. Eu até disse na outra mensagem, né? Aliás, eu já ouvi pregadores falar também a mesma coisa que eu já disse. Eu vou repetir aqui. Quando alguém disser assim: fizeram lavagem cerebral, você vai e responde: lavaram não só a minha mente, não só meu cérebro, mas lavaram o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, ou seja, lavaram todo o meu ser. Ou seja, eu sou lavado e remida pelo sangue de Jesus. Não foi só meu cérebro que ele lavou, não, mas ele lavou tudo. Foi uma lavagem completa. Amém, igreja? Uma lavagem completa. Então, quando a pessoa ela recebe a palavra e ela crê na palavra, automaticamente o Espírito Santo começa o quê? A operar na vida da pessoa. E aí começa o processo de transformação. A palavra de Deus diz que a vida do justo, da pessoa que serve a Deus, é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia até se tornar o quê? Perfeito. Ou seja, começa um processo na vida da pessoa. Mas basta somente a pessoa somente crer? Não, a pessoa não tem que somente crer. Crer aqui. A palavra vai dizer que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Então nós vamos estar vendo aqui, Romanos capítulo 10, rapidamente aqui, Romanos capítulo 10, versículo 8, portanto, capítulo 10, versículo 8, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo. Amém? Então com o coração você crê e com a boca o quê? Você confessa. Com o coração você crê, você confessa. Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Que a gente fique triste, cabisbaixo, dizendo que até crê em Deus, mas vive uma vida triste. O pessoal fala assim: eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Quanta gente fala isso? Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé. Mas o que a palavra está dizendo aqui? Não vos conformeis com este mundo. A pessoa, quando ela recebe a palavra, a pessoa não pode se conformar com o mundo. Ou seja, a pessoa ela não pode se conformar com a maneira como o mundo pensa, mas a pessoa deve ter a mente de Cristo. A pessoa tem que ter a mente de Cristo. Ela tem que deixar a palavra fazer a transformação. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Então, se você precisa de paz, receba. Se você precisa de justiça, não dos homens, mas justiça de Deus, então receba. Se você precisa de alegria, então receba, em nome do Senhor Jesus. Você que é o vaso do Senhor, porque nós somos os vasos, e Deus ele está te enchendo com esta palavra. A palavra é a água da vida, é a água pela qual Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, do seu ventre fluirão rios de água viva, e que fluirão para a vida eterna. Se você crê, aplauda bem forte ao Senhor. Deus já está fazendo jorrar no nosso ventre, Alabassuri cantalamas. Ele está fazendo jorrar alegria, paz e justiça. Reino de Deus não se resume a isso. A palavra vai dizer: vendo teu irmão com fome, você deve dar do pão para o teu irmão, você deve compartilhar aquilo que Deus tem te dado, seja a vestimenta, seja o alimento. Isso é mandamento de Deus: dar assistência aos órfãos, às viúvas, os pobres, os necessitados. Mas olha só o que a palavra diz, A palavra está dizendo aqui, porque o reino de Deus, aí você traduz a palavra reino de Deus pela palavra Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é comida e nem bebida, mas o Espírito Santo é justiça, paz e alegria. Nele quem? O Espírito Santo. O reino de Deus é o Espírito Santo. Jesus, uma certa feita, ele disse: o reino de Deus não está nem ali e nem acolá. O reino de Deus está no meio de vós, dentro de vós e sobre vós. Você vê o detalhe: no meio de vós, Jesus. Dentro de vós, o Espírito Santo. E acima de vós, o Deus Pai. O que a palavra diz? Estai debaixo da potente mão poderosa de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Então sobre nós está o Deus Pai. No meio de nós, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me farei presente. Jesus no meio de nós, e dentro de nós, dentro de você, o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está dentro de você, você tem que reivindicar isso que é seu por direito: justiça, paz e alegria. Amém? Versículo 18: porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus, aceito aos homens. Isso é agradável a Deus, que eu e você viemos viver em quê?
em alegria e não em tristeza. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, e eu já termino essa palavra em nome de Jesus. Primeira epístola de João, um pouco antes de Apocalipse. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o que, igreja? Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda o que? Injustiça. Jesus, Ele falou o que? Pelas minhas palavras já estão o que? Limpos. Então, quando a gente recebe a palavra ela já vem com esse poder. Um poder de o quê? De nos purificar, de nos limpar. Mas há uma condicional para que Deus venha fazer a obra completa. Para que Deus venha nos purificar completamente, é necessário haver o quê? O que diz no começo do versículo 9? Se é uma condicional, se confessarmos. Se confessa o que, gente? Com pensamento? O que nós lemos lá? Lá em Romanos: se com teu coração creres e com a tua boca confessares que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, serás salvo. E aqui está dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora capítulo 2, aí mesmo, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos o que, igreja? Um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ou seja, Jesus Cristo não morreu só por mim e por você, mas também por aquele familiar nosso que ficou lá em casa assistindo, programa de domingo, enfim, para todos. Jesus Cristo morreu por todos. Por todos. Versículo de número 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele o quê? Andou. Jesus Cristo, ele disse assim aos discípulos: nisso sereis conhecidos como os meus discípulos, se guardares o quê? O que eu vos mando. Então, a pessoa ela deve andar como Jesus andou. Andar como Jesus andou. Versículo 12: filhinhos, vos escrevo, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pelo nome de quem, gente? De Jesus. Não é pelo nome de Denison, não é pelo nome de Pedro, nem de Paulo, nem de Maria, nem de São Jorge, nem de São Expedito, nem de Iemanjá, nem de Tranca-Rua, nem de Pombagira, nem em nome de Nossa Senhora. É em nome de quem? De Jesus. Porque pelo seu nome vos serão perdoados os pecados. É pelo nome de Jesus. Versículo 15: não ameis o que? O mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do que, igreja? Do Pai, mas é do mundo. E o mundo vai o quê? E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É para sempre. Versículo 23. E eu já estou terminando essa palavra. Qualquer que negar o Filho também não
tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o quê? O Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca do que vos enganam. Então aqui, João está falando a respeito daqueles que estavam enganando a igreja. Versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei o quê? Nele, para que quando Ele se manifestar, ou seja, para que quando Ele voltar, quando Ele vier nas nuvens dos céus, buscar aqueles que guardaram a sua palavra, tenhamos o quê? Confiança e não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. Verso 29. Sabeis que Ele é justo. Jesus Cristo é justo, Ele não faz injustiça. Sabeis que todo aquele que pratica a justiça é o quê? Nascido dele. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A última passagem que eu quero ler, e em seguida a gente faz uma oração, se encontra em Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então, essa é a condicional. Essa é a condicional. Para que Jesus Cristo venha o quê? Transformar a minha e a sua vida. Confessar Ele diante dos homens. Confessar Ele diante de todos. Diante dos anjos, dos demônios, diante dos homens, diante de todos. Aquele que confessar Jesus Cristo com seus lábios e com a sua vida diante dos homens, ele diz: eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, o resumo da mensagem é: o vinho representa a alegria. E o desejo de Deus para mim e para a sua vida é te encher com a água, que é a palavra. E o desejo de Deus é fazer com que a água venha purificar o meu e o teu coração, para que haja uma transformação, para que haja o quê? Uma mudança de vida, para que as pessoas olhem para você e digam assim. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, e eu reconheço que eu ainda estou no processo de mudança, mas eu já ouvi pessoas falarem assim: quem te viu, quem te vê, hein, Denis? Eu até falo assim para a pessoa: não chama de Denis, não. Denis morreu. Chama de Denison, tá bom? Mas às vezes a pessoa fica insistindo, né, me chamar de Denis, para não brigar com a pessoa, até deixa, né? Até deixa. Até porque o significado Denis tem um significado bom, que significa Deus do vinho. Quando a pessoa me chama de Denis, em outras palavras, a pessoa está dizendo assim: Deus do vinho. Quem te viu, quem te vê, Deus do vinho. E Denison significa filho, filho do Deus do vinho. Em outras palavras, quem te viu, quem te vê, filho do Deus do vinho, filha do Deus do vinho. Amém? É assim que Deus ele quer que as pessoas te chamem: filho do Deus do vinho, filha do Deus do vinho. Ou seja, filho do Deus da alegria, filha do Deus da alegria, filho e filha do Deus da alegria. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Vamos orar. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Meu Deus e meu Pai. Isso, ore comigo repetindo: meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a sua palavra. E eu creio. E por meio da sua palavra, o Senhor já fez a lavagem completa na minha vida. Eu creio que por meio da sua palavra e do seu Espírito, o Senhor já está mudando e transformando a minha vida. Eu creio que por meio da sua palavra e do seu Espírito, o Senhor está transformando a minha vida. Que o Senhor
já está transformando a minha vida da água para o vinho. E eu tomo posse da alegria do Senhor, que é a minha força, em nome de Jesus. Continue o espírito de oração. Meu Deus, eu uno a minha fé com a fé desta pessoa e concordo, meu Deus, com a vitória de todos. Eu concordo que esta palavra ela já está produzindo resultado na vida de todos aqui nesta hora. Eu creio que o Senhor já está fazendo a lavagem por meio da água e do teu Espírito, fazendo com que esta pessoa venha ter a transformação da sua mente, largando, meu Deus, aquilo que não agrada o Senhor, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Assim, meu Deus, eu oro e já creio pela transformação gloriosa de todos nós, para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, bem forte para Jesus. Aleluia.